Fala pessoal, estamos aqui, agora nós vamos entrevistar Sérgio Maria, VP de Inovação e Transformação da CNN. Talvez muita gente, nossa, tem um VP de Inovação e Transformação Digital na CNN? Tem, e é disso que a gente vai falar. Sérgio, muito obrigado, prazerzaço. Acredito que todo mundo acha que o jornalismo é lá, formal, o pessoal na CNN terno e gravata, e tem uma pessoa de inovação e transformação digital. Primeira coisa, fala 2 ou 3 funções chaves que tem você na CNN sobre isso. Obrigado, tudo bem, Alex? Beleza. Hashtag só que não, né? Terno e gravata. Duas ou 3 funções básicas. Eu acho que é falar várias linguagens, falar para todo mundo e sair do comum do dia a dia da pauta na linguagem. Então dá para falar de economia de outras formas. A gente nunca vai distorcer os fatos, a gente sempre vai trazer os fatos, vamos trazer a verdade disso, mas a gente pode falar de uma linguagem diferente. Eu acho que esse é o desafio. Boa, muito legal. E aí, você participou, né, ativamente de trazer, por exemplo, o Benja, né, com um programa de futebol para dentro da CNN, e isso traz um desafio enorme, porque a CNN pega um público, né, a gente poderia dizer que predominantemente, historicamente, o público mais AB, com uma inovação de falar, cara, vamos pegar a classe C, D, E. Como que é a atração, a estratégia de inovar trazendo outro público para dentro da emissora? Muito bom, Alex. Eu acho o seguinte, vamos... TV tradicional, como seria? Vamos fazer um programa de esportes no domingo. Ah, legal. Aí vem o diretor de programação, fala, o programa, a gente vai ter que engajar com o público assim, nesse horário a gente tem essa audiência. Aí já traz o diretor de redação, que vai dizer o script, vai montar todo o roteiro, dizer como acontece, quem fala, etc. Aí traz o artístico, aí a gente entra. Estúdio, paleta de cor, iluminação, maquiagem, figurino, né? Corta. Como que a gente faz essa história? A gente começa não fazendo para TV, e depois pensa, putz, lá na frente lembra como é que a gente leva para o digital. O que a gente nasce é dizendo o seguinte, para que a gente quer falar? Para todo mundo. Então, qual linguagem? E o programa não é para durar o momento em que ele é transmitido ao vivo na TV. Perfeito. Aquele é o momento que ele acontece na TV, mas o futebol acontece durante a semana toda, com vários outros assuntos que tangenciam o futebol e que fazem parte. E a gente usa tecnologia para falar, a gente pode falar um pouco disso também, se você achar que vale. Beleza. E, então esse é o objetivo, ele nasce pensado já no todo. Então a gente cria com o Benja, né, um esquenta que acontece durante a semana, que traz pautas que podem levar no futebol, que já traz uma conversa que continua. Quando sai do programa, muita coisa explode nas redes, sai da CNN, sai do Brasil, isso volta na outra semana. Então esse é o objetivo, assim, ele tem um momento que ele acontece na TV e ele acontece lá no YouTube ao mesmo tempo, a gente não quer estar só lá, mas ele acontece também, assim, eu digo que a gente tem que falar para todo mundo, em todas as linguagens, em todos os formatos, em todas as telas. Perfeito, isso é uma coisa que apesar de já estar transformando nos últimos tempos, ele ganhou uma escala, acho que gigantesca nos últimos 5 anos, né? De falar. E já é uma inovação, é falar, cara, eu não penso mais só na televisão, eu já tenho que pensar no pacote completo, né? Hoje, nessa inovação, tecnologia te ajuda a movimentar todos esses canais, criar pautas? Vocês têm uso de inteligência artificial para ajudar nesses canais em pautas? Muito boa pergunta. A gente tem que sempre o que as pessoas imaginam quando a gente fala inteligência artificial no jornalismo. Agora o chat GPT é a nova CNN. Não, acaba não é com o jornalista e com o redator que ele produz a matéria sozinho. Não é nada disso. Eu acho que a inteligência artificial ela traz um monte de recurso para o jornalista escrever melhor. Por exemplo, ao invés você vai falar sobre determinado assunto, muito provavelmente ele já falou sobre esse assunto no passado. Então a gente pode ter um modelo desse de Large Language Model treinado para ajudá-lo a resgatar tudo que ele já falou, para ele trazer aquilo na atualidade, referenciar o que já falou. Checagem de fatos, busca aquelas fontes e vê isso tudo. Perfeito. Volta. Então facilita o trabalho. O papel do jornalista é fundamental para trazer o fato, a apuração, etc. Você falou de checagem de fatos. Está aí uma coisa que o chat GPT não é por ele aí. Vai por outra linha, mas outro lado. Justamente ainda tem muito erro no chat GPT. Sem dúvida. E a gente usa a inteligência artificial de outra forma também. A gente tem uma ferramenta que ela lê o que se acontece em vídeo, o que é consumido em vídeo, em todas as plataformas. YouTube, TikTok, Instagram, no Reels do Instagram, no Twitter, Kawaii, e consegue identificar o comportamento das pessoas. Boa. Que é bem melhor do que a gente fazer uma pesquisa, que a pesquisa as pessoas dizem normalmente o que elas gostariam de ser ou de fazer e agem de outra forma. Então a gente consegue ler o comportamento. E com isso a gente consegue identificar
tendências, temas que são relevantes, quais temas estão associados, quando uma conversa nas redes fala de futebol, quais temas relacionados acontecem. E a gente traz isso para a redação como insumo para poder falar de futebol e trazer esses outros temas. Um exemplo, assim, estilo, aparece sempre na conversa de futebol, quando a gente fala de customização de camisa, isso tudo. Então a gente traz esses assuntos, que é uma forma da conversa render depois do domingo, 13h, e também falar com um público diferente, que talvez não seja aquele público que está interessado especificamente no jogo naquela hora. Boa, isso aí, 2 perguntas sobre isso que é muito legal. Primeira, o editor-chefe, do sentido antigo da palavra, que era aquele que batia o martelo na mesa, essa matéria eu quero, essa eu não quero, hoje ele tem que ser muito mais baseado em dados do que na intuição dele, né, do que era antes. Confere isso ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, os dados eles vêm para poder ajudá-lo, inclusive, a tomar boas decisões. Perfeito. Né? Quem toma essas decisões puramente no sentimento tem uma chance grande de não acertar a maior parte das vezes. Né? Perfeito. Quando a gente tem dados, a gente também erra, mas pelo menos a gente erra. Minimiza o erro. Minimiza o erro. A gente erra, mas com tendo alguma fonte que nos ajudou a tentar tomar a melhor decisão. Perfeito. E a segunda pergunta sobre isso é: quando você falou que mapeia o vídeo, mapeia comportamento, dá um exemplo tangível, vou inventar. No minuto que tá passando o vídeo, eu vi que tem mais like na rede social, ou no minuto deu um pico grande. Quais são esses parâmetros que você pega no vídeo e no comportamento? Alguns exemplos. Tá bom. Não é exatamente do like. A ferramenta chama Winning. Enfim, eles estão aqui também, participam. Imagino que o Jean talvez vou falar aqui depois, ele conta da ferramenta. Mas ela olha de fato o que foi compartilhado, quanto tempo assistiu, enfim, tem milhares de fatores parâmetros que são medidos. Mas o que a gente traz ali não é necessariamente naquele momento, mas a gente consegue identificar, por exemplo, quais assuntos estão relacionados com o futebol. Normalmente quem engajou com o futebol, engajou com qual assunto. Quem são os criadores que estão mais relevantes naquele momento, quais estão ascendendo para falar de aquele assunto. Então a gente já teve, por exemplo, quando a gente foi falar de algum assunto, não me lembro qual foi aqui, mas que a gente viu pessoas relevantes, a gente convidou e esses criadores foram participar do programa do Benja. Perfeito. E aí já gera uma conexão muito maior com as redes como um todo. Então nos ajuda a identificar temas relacionados, identificar pessoas, né, que vão falar com aquilo com mais autenticidade e mais credibilidade até sobre o assunto. E é uma forma da gente se conectar. Sensacional, muito bom. Sério, prazerzaço, muito obrigado pelo esse bate-papo aqui. E acredito que você surpreendeu muita gente em saber o uso de tecnologia e a área de inovação e transformação digital dentro da CNN. Parabéns, ótimo trabalho. Muito obrigado, Alex. Um abraço e até o próximo TV Digitalks.